Então, vocês já estão visualizando a minha frase, certo? Nossa, sabe uma que eu errei, que eu fiquei muito indignada e que eu fiquei tipo assim, não é possível. Que foi Qual? aquela do período As Vítimas, que era para identificar se era sujeito, objeto indireto, agente da passiva. Aí, tipo, eu fui muito convicta e não era. Nossa, eu fiquei muito Você achou que incomodada. era o quê? Sujeito? Sujeito. Mas você não viu a crase? Mas, eu não sabia, Luísa, gente. Nossa, uma eu fiquei coisa muito importante, mas a brava. gente esquece, e eu acho que isso aí é válido até lá na frente. Por isso que eu acho que as questões fechadas ficam uma armadilha. Porque se fosse numa aberta, dependendo da sua argumentação, dava para considerar em parte. E nesse caso não dá, né? As vítimas têm crase. O fato de ter preposição não Só pode que ser aí eu sujeito. achei que pelo fato de ter, tipo, eu nem reparei na real que tinha crase, mas pra mim, se tivesse Porque está no crase, não início. ia mudar, sabe? Você Pra sabe, mim você era achou que era desse sujeito jeito. porque estava no início. Então é Aham. muito fácil achar que é sujeito quando vem no início da frase. E aí o que, que acontece? É muito comum eles trocarem as ordens das frases. E a gente precisa ter um olhar apurado para pegar isso. Através das questões a gente vai melhorando. A sua nota não foi ruim, Luísa. Não se cobra. É até exatamente por isso que eu joguei essas duas frases aqui para abrir a nossa prova de hoje. Nós vamos comentar a prova hoje. O que não der para ser comentado hoje, a gente comenta amanhã. E vão olhar para a prova, igual eu estou falando aqui dessa questão da estrada. Olhar para a prova como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. E para a prova, a partir do momento em que eu erro uma questão, como você está frisando aí, eu começo a ter um olhar mais crítico, mais apurado sobre aquilo que eu errei. Olhar para isso como um processo de formação, né? Vocês estão formando o olhar de vocês, o senso crítico, a percepção e até a bagagem. Vocês vão ter muito mais segurança para analisar a partir do momento em que a gente comentou questões semelhantes na sala, que a gente comentou na live. Eu acho que vocês vão ganhando a partir disso, tá? É ponto de partida, não ponto de chegada, certo? Por isso que eu escolhi essa daí do Nildo Kuden, sei lá como é que fala o nome dele aí. Suas circunstâncias atuais não determinam onde você pode ir, elas apenas determinam a sua linha de partida. Então, observem que esse trilho, essa linha de trem aí, ela tem 4 possibilidades lá na frente. Então, a prova está aqui, ó, no ponto de partida. Olhem para todas as dúvidas e as dificuldades que vocês estão tendo aqui como possibilidades para vocês crescerem, certo? A facilidade, ela não prepara. A prova tem que ser difícil. Não, não tem que ser difícil. E vocês se saíram bem devido à complexidade da nossa matéria. Essa questão ligada à função sintática, ela dá muita dúvida. Por quê? Porque tem muito nome, muita terminologia. Por isso que vocês tiveram dificuldade na questão 9, que era da tabela. Porque é muito nome. E às vezes vocês confundiram verbo transitivo indireto com verbo transitivo direto e indireto. Dá para confundir? Dá. Por quê? Porque às vezes eu tenho que analisar no contexto e eu troco uma coisa com a outra. Então eu fico na dúvida ali. Outra coisa que confundiram muito, o predicativo do sujeito com o predicativo do objeto, trocaram os dois. Então isso também pode aparecer? Pode. Eu tenho que analisar na frase, eu tenho que ficar atento, tá? Então é por aí mesmo, é a partir dessas percepções que vocês tiveram dúvida, que vocês tiveram dificuldade, que a gente vai aprofundar, tá? Mas a matéria do nosso segundo semestre, viu, gente, que a gente vai começar logo depois das suplementares, não tem nada a ver com isso, vocês vão ver que é muito mais fácil. Eu recobro isso com vocês no M2, quando a gente está falando de período composto, porque a base é o período simples, mas a base já está aí. Vocês ainda não têm a dimensão, mas a base já está formada. Dá para perceber pelas construções e pelas respostas de vocês. Bom, do lado esquerdo aí, aliás, do lado direito, melhor dizendo, do lado direito, digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é na travessia. Aí o que o Guimarães Rosa vai subverter todas as lógicas? Ele diz que não importa nem a partida nem a chegada, o que importa é a travessia. É aquilo que eu estou fazendo comigo ao longo do processo. Então eu acho que nós precisamos olhar todos os papéis. Por onde eu estou indo, né? Eu estou partindo de onde? Qual é a bagagem que eu tinha antes? E quais os caminhos que eu posso trilhar? Para onde que eu quero ir? Qual é o meu ponto de chegada? Eu acho que isso é importante. Mas a travessia também o caminho também E o que nós estamos fazendo agora é a travessia.
É esse período de construção do que nós somos, da nossa bagagem, da nossa absorção de conhecimento. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário das frases enquanto eu vou trocando aí as telas de vocês e vou colocar a tela direto da internet, tá, gente? Porque a tela, não sei por que cargas d'água lá do PDF, do Adobe, começa a piscar e aí vocês não conseguem visualizar comigo, então eu prefiro uma coisa que a gente trabalha na segurança, tá? Alguém quer fazer um comentário aí sobre essa questão da partida, da chegada, da travessia? Como é que vocês visualizam enquanto eu vou trocar na tela? O que vocês me dizem? Leva um tempinho, o nosso Teams é um pouquinho lento, mas ele vai. Devagar, mas ele vai. Vocês concordam com essa ideia de ponto de partida, de ponto de chegada? Concordar, eu concordo, mas eu ainda não consigo pensar assim. Ainda é difícil perceber as coisas dessa forma, né, Luísa? E eu acho que é uma construção, sabe, gente? E não é fácil a gente perceber o processo. A gente tende a perceber só o resultado. Não foca em só o resultado, não, tá? O processo, ele é tão importante ou mais do que o resultado. Porque quando você fala assim, eu tirei 10 na prova. Ótimo. Só que o 10, ele é tão ruim quanto o 0. Por quê? Porque o 10 você fala, não, eu tô bem, eu tô fera, eu não preciso de mais nada. E o 0 você se desmotiva. Você fala, nossa, mas não é possível que eu dancei desse jeito. Não é possível que eu não consegui visualizar nada. Entendeu? Então eu acho que os dois extremos são negativos. As duas margens do rio, como diria Guimarães Rosa, são negativas. Vocês estão conseguindo ver as questões aí para mim? Colocada aí bem na cara o epitáfio do banqueiro? Eu cheguei a comentar esse poema com vocês, não, né? Não, mas ele já me era familiar, tipo assim, não desse ano, mas acho que eu acho que a gente já viu. Eu acho que eu já pus esse poema para vocês na sala, que é um poema que eu gosto muito de falar sobre a interpretação dele. A questão não era difícil, a maioria acertou. Essa questão não é minha. Essa questão eu trabalhei com avançado uma semana antes da prova. E eu falei, olha, tá aí um poema concreto, vou colocar essa questão poema em 1. Por quê? Porque ela explora o recurso da poesia concreta que a gente trabalhou. Inclusive, eu preciso que vocês me ajudem numa coisa. Tem grupo ainda que não mandou para mim um poema concreto ou não apresentou, não tem? Me confirma e deixa eu pegar meu caderninho aqui que eu acho que tem anotado aqui. Tem grupo ainda para apresentar, não tem? Eu tenho que apresentar, Neide, ainda. Pois é. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se você topa, se está preparado. Porque se não tiver, a gente tem que jogar para frente, mas eu preciso fechar isso. Esse trabalho do poema concreto vale 5 pontos. Como ele vale 5 pontos, eu preciso que todo mundo apresente. E tem nomes que eu não vi relacionados, nem nos grupos, nem nas apresentações. Então, eu preciso que vocês fechem isso comigo. Amanhã, nós vamos começar a nossa aula das 10 horas, já com vocês apresentando quem tiver com ele pronto. Então, quem falta apresentar, tá com ele pronto? Dá para apresentar amanhã? Consegue me mandar, seja para WhatsApp, ou seja, me mandou, já me avisa direitinho qual que é, que eu salvo ali, já deixo engatilhado para agilizar, né, para a gente não perder tempo. A gente continua comentando as questões da prova, mas inicialmente a gente fecha esse trabalho do poema concreto. Ou tem algum grupo ou pessoa, porque tem gente que fez individual também, não só no poema concreto, mas os vídeos e o podcast de turmas diferentes, preferiram fazer individualmente, não tem problema, que precisa apresentar. Por quê? Porque não é só mandar para mim o poema. Eu quero que vocês expliquem por que vocês escolheram aquilo ali, qual foi a imagem, né? Por que vocês escolheram aquela imagem? Aquilo ali representa aquela pessoa de que forma? Porque as explicações de vocês são tão importantes quanto o que vocês fizeram, certo? Estão preparados para amanhã? Posso contar com essa apresentação para amanhã de todo mundo? Ou a gente joga para a semana que vem? Porque se a gente adiar demais, vai ficar em cima de outras coisas que virão por aí. E é o que me preocupa. O que vocês me dizem? Posso colocar vocês para apresentar todo mundo amanhã? O que vocês me dizem?
Tá pronto para amanhã, gente? Quem tá aí devendo a apresentação ou o poema? Vou considerar que está, hein? E Ô, aí? Neide, quem já apresentou, aí Tá como que vai tranquilo. fazer para avaliar? Não, já avaliei. Só não passei para vocês ainda em termos de ponto. Ah, Mas eu tá. avaliei já vocês. Eu avaliei como conceito, muito bom, bom, ótimo, certo? E avaliei a postura de vocês, tanto a fala, eu avaliei o escrito como 3 pontos e a apresentação de vocês que faz a associação, imagem, palavra e tudo mais 2 pontos, beleza? Entendi. E isso é avaliação do grupo. E as notas foram boas? Assim Muito que você boas, já deu? porque os trabalhos ficaram muito bons, né, gente? Diga-se de passagem, foi tão bem conceituado que vocês ainda vão ver. Nós estamos tendo repercussão do trabalho de vocês, de todo o trabalho que foi feito como pontos inumeráveis. Eu e Matheus estamos tendo um feedback. Segunda-feira nós somos convidados para uma reunião online, é claro, com educadores, vários educadores do país todo, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio de Sim. Janeiro, querendo conhecer os trabalhos de vocês. Os trabalhos de vocês foram para lá, nós mostramos. Que chique. E eles querem que a gente convide vocês, então o Matheus está fazendo uma análise aí do que é que vai ser mostrado, porque nós temos um encontro, acho que quarta-feira que vem, e aí eles querem pelo menos 2 alunos para falar sobre o que percebeu, o que sentiu não fazer o trabalho, para dar um depoimento. E eu achei isso tão bacana, porque a gente nunca imagina, né, que vai ter essa repercussão toda. Não imaginava. Principalmente porque é um projeto que envolveu emoção, envolveu sentimento. Foi além do conteúdo pelo conteúdo, entendeu? E eu acho isso muito legal. Nós não imaginávamos, nem eu nem o Matheus, que haveria essa repercussão toda e que, né, daria essa dimensão ao trabalho de vocês. Vocês estão percorrendo o país. Podem ficar atentos aí, porque os poemas concretos de vocês tá mexendo com gente de ponta a ponta do Brasil. E pelo que o Matheus me falou, até uma amiga dele, que é educadora também, que mora nos Estados Unidos, ficou sabendo do projeto, quer saber mais a respeito dos trabalhos, quer visualizar outros poemas que não visualizaram, outros vídeos. Tá bacana, gostei de ver. Ô, Neide, Diga. você tinha mandado aquela lista de deveres pra gente, mas Não mandei. Eu mandei ainda não. Eu tô precisando atualizar. Eu mandei só a antiga. Eu vou fazer uma atualização, gente, é porque eu tava corrigindo as provas. Mas Então, era pra te não mandar consegui atualizar. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Eu vou colocar para vocês quais as atividades vocês vão fotografar e vão me mandar. Porque os primeiros 5 pontos eu vou avaliar atividades que vocês fizeram no caderno. Beleza? Mas eu vou pontuar e vou falar, ó, vocês vão usar esse viés. Vai mandar todo mundo pelo Clipe Escola. Sei lá, eu tô pensando aqui. Vocês até podem me ajudar. O que vocês acham melhor? Clipe Escola, e-mail, ou pelo próprio WhatsApp? O que vocês acham mais fácil? Nossa, eu acho que arquivo no e-mail é a coisa mais prática. Eu acho que ou e-mail ou WhatsApp, porque o clipe é muito complicado. Nossa, e o clipe travar só dá muito. uma Neide, vez vai pelo também. WhatsApp, eu não faço a mínima ideia de como mandar arquivo de não sei o quê. Nossa, não tem nada disso. Tá vendo? É isso aí que eu fiquei pensando. Eu falei, bom, eu vou cobrar deles, mas eu vou usar qual recurso? A Nossa, tecnologia ela é mas não boa. escolhe o clipe, Neide, porque o clipe é muito ruim. Tem que tirar foto por foto e, tipo assim, não fica tudo junto, fica separado. É horrível. Você precisa de ver o que eu tinha que fazer com o poema concreto de vocês para salvá-lo. Eu tinha que entrar no clipe pelo celular, baixar no meu celular, mandar para o WhatsApp do Daniel, que é meu filho, para poder salvar depois no computador. Senão não consegui salvar. Dava uma volta. Eu falei, gente, olha para você ver, para que é tão difícil? Mas é porque a tecnologia usa caminhos diferentes. Então, nós podemos combinar o seguinte, eu vou mandar para vocês a lista, mas eu vou mandar, eu queria ter feito isso semana passada, gente, mas eu não consegui por causa das provas. Meu foco estava em corrigir todas as provas para dar um feedback para vocês, eu acho isso importante, tá? Então, por isso nós vamos falar disso hoje. Eu vou jogar para vocês a tabela com todas as tarefas, bem detalhada. Ela é aquele arquivo que eu mandei, complementado. Aí eu vou fazer com vocês uma simplificada de quais deverão ser as fotos. E aí eu vou abrir a vertente, então, para vocês mandarem por e-mail ou pelo WhatsApp, aquilo que for mais fácil, certo? E aí vocês vão selecionar as fotos e enviar ali. Pode ser pelo e-mail, beleza? Quem tem dificuldade e prefere mandar pelo WhatsApp também pode. Só aí coloca para mim nome e sala associada às fotos, para eu ganhar tempo na hora de fazer a avaliação de vocês aqui. Que aí eu tenho que fechar diário também com prazo curto. Tá certo?
mas vai dar tempo de eu fazer o que precisa. E as atividades, eu acho que as atividades já foram feitas por vocês. Não é possível que tenha algum retardatário ainda com tudo por fazer. Que aí vai ficar louco, né? Com tanta atividade. Porque nós fizemos muita coisa. Então, o Eduardo está falando que o dele está pronto. Quem tiver com o poema concreto para apresentar e estiver pronto, apresenta amanhã. Qualquer coisa, a gente joga para a semana que vem, mas vocês vão me avisando. Porque senão fica com 0 em 5 pesa. O meu já tá pronto já. Né? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Quais atividades que você vai estar cobrando para a gente te enviar e por onde? Eu vou fazer meu poema concreto eu já apresentei. Por escrito. Isso. Não, o poema concreto já está pronto aqui. Quem não apresentou que precisa apresentar porque está sem a nota, certo? O conceito eu transformo em nota, assim, em 3 tempos. Por quê? Porque eu fui anotando enquanto vocês estavam falando, né? Então, dá para fazer uma abordagem bacaninha. E não vale só o escrito, vale o escrito e a fala. Eu acho que as duas coisas são somadas, né, ali. As outras atividades, acho que foi a Maria Luísa que falou, se eu não estiver enganado com a voz, as outras atividades, eu vou fazer uma simplificação. Vocês têm vários capítulos que vocês fizeram para mim. Eu vou pedir para vocês fotografarem algumas páginas específicas, ou seja, páginas que vocês fizeram no caderno, e vocês vão fotografar e eu vou pontuar, valendo 5 pontos. Certo? Cada uma. E aí, quando que você vai estar? No início da semana que vem eu já mando para vocês. Eu não vou prometer antes, porque eu preciso fazer esse levantamento do F3, do M1, do M2 e do avançado. Então, ele me demanda tempo. Eu tenho que pegar tudo que tem e lançar ali. E pontuar o que de fato vocês vão fotografar. Para ser objetivo, Maria Luísa. Porque senão, o que acontece? Aí vocês vão me mandar o caderno inteiro. E aí se perde. Não é a quantidade, é o foco. Nós vamos focar em algumas coisas específicas que são importantes para a gente. Beleza? Que eu acho que é mais consistente. A gente ganha tempo aí. Tá bom, Neide. Muito obrigada. De nada. Vamos lá, vamos começar as questões aí. Vocês estão visualizando o Epitáfio para um Banqueiro. Quem for pelo aplicativo ou pelo site do estuda.com consegue ver todos os comentários que eu coloquei nas questões abertas, tá? As questões fechadas nós vamos fazer juntos aqui. Essa primeira que vocês têm aí, eu já trabalhei, eu acho que eu já falei esse poema, mas como a gente tem novatos, nós temos aí, às vezes a pessoa esquece, que é natural, né? Vão comentar o que eu visualizo de Epitáfio no Banqueiro e por que eu escolhi esse poema. Não só porque era uma questão que estava ali recente para mim do SAS, mas porque automaticamente esse poema, Epitáfio no Banqueiro, ele se liga ao trabalho do Inumeráveis, né? Por quê? O que é epitáfio? Quem sabe dizer o que é um epitáfio? É tipo uma crítica ruim, eu acho, algo do tipo. Epitáfios são aquelas frases que eles colocam para homenagear as pessoas que morrem. Então, são frases que são colocadas nos túmulos. O Inumeráveis, que o Matheus nos apresentou e que vocês usaram como suporte para fazer os nossos poemas concretos, ele tem no Instagram um trabalho em cima de epitáfios. São frases dos textos que foram homenageados ou que construíram a homenagem para as pessoas que se foram pela Covid-19 e publicadas lá de uma maneira simples, objetiva. Então, epitáfios são homenagens às pessoas que se foram, né? São frases que, de alguma forma, significam algo. É importantíssimo saber o que é epitáfio. Alguém, na hora da prova, olhou a palavra epitáfio no dicionário? Me digam aí, eu falei para os outros. Olhou? Te ajudou ou não te ajudou a interpretar? Demais da conta. Eu acho que te dá segurança. Diga. Sabe aquela música que chama Epitáfio? Também. Quando eu fui escutar a música pela primeira vez, eu não sabia o significado da palavra. Aí eu tive que pesquisar, né? Pra saber o significado. Aí eu já sabia. Mas, tipo, se fosse que eu não tivesse escutado a música, eu não ia saber também o significado. Então, eu acho isso ótimo. Por quê? Porque se você já se apropriou do que significa epitáfio, se essa palavra aparecer na sua frente, opa, peraí, essa daí não me pega mais não, essa eu já sei. Isso já virou, você já interiorizou o processo de vocabulário, beleza? Então, olha que curioso. Banqueiro, eu vou primeiro trazer a propagação, a análise da palavra banqueiro, como aquele que trabalha no banco, ou o dono do banco. O que faz o banqueiro? Me diz. Para a gente poder interpretar o poema antes da gente falar da estrutura, né, de qualquer outra coisa que vai vir na questão, porque eu acho que a gente ganha aí.
Mesmo que a gente gaste mais tempo analisando a prova, gente, não vamos ter pressa, mas vamos entender. O que faz um banqueiro? Ele procura lucro por meio dos juros das pessoas e vai meio que extorquindo para ficar rico. Perfeito. O banqueiro ganha dinheiro. O negócio do banqueiro, que é a própria palavra que está ali, é ganhar dinheiro explorando o outro, gente. Pode uma coisa dessa? E olha que eu estou falando dono do banco comum. Você pega a ideia aí de bancos que trabalham, que exploram ou que conduzem a economia do nosso país. O que o banqueiro faz? Aumenta os juros, como você disse, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Então é muito mais fácil para ele explorar o pobre, porque o pobre precisa do dinheiro emprestado para pagar a conta do mês, porque aconteceu alguma coisa no Covid-19, ele vai ganhar dinheiro com a dor do outro. Então o banqueiro está sempre explorando. E se for o banqueiro do jogo do bicho? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, esse poema, Epitáfio para um Banqueiro, ele tem uma palavrinha, porque ele trabalha muito com o processo de formação de palavras ali. Então, ó, negócio tem a palavra ego dentro dela, tem a palavra ócio dentro dela, a palavra ócio tem cio dentro dela. Então, dá para vocês observarem como é que a palavra ali vai sendo modificada e estruturada. O espaço físico é tão importante quanto a estrutura da palavra em si. Qual é a palavra, e não é a primeira, tá? Que faz ou que me auxilia a construir todo o poema? Negócio. Não, é a palavra ócio. Por que a palavra ócio é mais importante que a palavra negócio? Quem sabe me dizer? Já é da interpretação do poema. O que é negócio? Se eu olhar para a palavra ócio e a palavra negócio, se eu comparo uma com a outra. Bem básico. Não pensem o que é? Negócio é a negação palavra do ócio. ócio, Neide, Ah, e que também o ócio ele está inserido dentro do negócio, sim, literalmente, na palavra e na vida real também. exatamente. Ócio, gente, é a palavra base de todo o poema do Epitáfio para um Banqueiro ali. E a palavra mais antiga. O que é ócio? Se a gente voltar lá para a filosofia grega, lá no início, né, da história, das construções em si, eu pego a palavra ócio. O que significava ócio para eles? O ócio era aquele momento que eu parava tudo para aprender, para absorver. E aí eles dão o nome de ócio criativo. Vocês lembram disso? O que é o ócio criativo? Era a minha possibilidade de parar para poder criar. Aí o Felipe está colocando aqui no bate-papo. Negócio é negar o ócio. Exatamente. Por que trabalhar é negar o ócio? Pensem comigo. Da onde vem a palavra trabalho? Que os meninos exploraram na oficina de ideias há uns 2 anos atrás, ou ano passado, não sei. Ano atrasado, eu acho. Ano atrasado, porque o ano passado foi de maratona. Vocês lembram? É um Que eles objeto de pegaram? tortura, eu acho. Isso, menina, vinha de tripalhas, que era um objeto de tortura. Então, a palavra trabalho e a palavra negócio são associadas. Então, trabalhar era associado à dor, né? A ideia de explorar o outro. Então, observem que essa ideia de negócio caminha nessa mesma vertente. Negar o ócio, negar o tempo para criar. Por quê? Porque quando a gente trabalha, não tem tempo para criar, não. Tem, gente? Sobra tempo para criar quando eu estou trabalhando sem parar e sem pensar? Os workaholics, né? Esse, não sei se é assim que pronuncia, mas as pessoas viciadas em trabalho, elas não conseguem espaço para poder fazer mais nada. Quando a gente estava na F1, tem o tema trabalho. Sim. Tipo, foi mídia e trabalho. Exatamente. E o trabalho é exatamente essa questão da exploração. Vocês lembram disso? Da exploração do papel que o outro pode aí eles executar. trabalharam em cima disso, do ócio e tudo mais. Isso. Como que eu posso analisar a palavra ego dentro de negócio? Como é que é o ego do banqueiro, gente? O que significa ego? Calma, o que significa o quê? Ego.
Que é a segunda palavrinha, ó. Ego. Uai, eu acho que é tipo assim. Eu não sei explicar. É uma coisa que passa em cima da consciência da pessoa. Tipo assim, que faz ela se sentir, às vezes, muito grande, muito poderosa ou superior a outra. Arrogante, prepotente. É isso mesmo. O ego, gente, tem a ver com eu. Quando eu me coloco num papel maior ou superior em relação aos outros. O banqueiro faz isso, gente. O que importa é ele ganhar dinheiro. O outro passar fome, passar dificuldade para pagar, não importa. Não é isso que faz o banqueiro? Então, eu faço sempre uma CIO. CIO, nós vamos pensar na ideia de ciclo. Associa biologia. O animal que está no cio, ele está dentro do seu ciclo reprodutivo, certo? Então, vamos pensar. O negócio do banqueiro é a supervalorização do ego na propagação do ócio no ciclo ou no cio da vida que nos leva ao nada. Esse O aqui pode ser um zero, pode ser uma cova. Ele vai levar alguma coisa no caixão, gente? Ele vai levar alguma coisa quando ele morrer lá para o túmulo, porque ele está no epitáfio? O banqueiro vai levar dinheiro para a cova? Não, ele não vai levar nada. Vamos lá. No poema, a progressão de ideias e a unidade de sentido são estabelecidos por meio de ligações sintáticas que estruturam períodos e orações em cada verso. Tem orações ali? Me digam. Não. Não. Não tem ligação sintática. A ligação ali é semântica e sonora. O que é semântica? Sentido. O que é sonora? Observem como ócio, cio, negócio, ego e nego tem aqui uma propagação, uma associação sonora semelhante. Os sons das palavras são semelhantes, tá? Então, vamos lá. Mecanismos de coesão como paralelismo e repetição de palavras. E repetiu palavra alguma vez, gente? Houve repetição de palavra ali? Não. Não. Então, elimina B. O que mais? Quebra da sintaxe tradicional com uso de figuras de hipérbato e elipse. Aí você pergunta, você tem sintaxe ali? Não, não tem ligação sintática. Eu eliminei a A, foi por isso. Aí eu não sei o que é hipérbato, o que é elipse, eu vou tacar isso aqui como resposta. Tem gente que faz isso. Mas o que é hipérbato? Vocês já ouviram essa figura de construção com o nome de hipérbato? E já ouviram falar em elipse? Já falei as duas palavras já em algumas situações, mas às vezes a pessoa esquece. O que é um hipérbato? Quem estava com o dicionário conseguiu olhar também. Ou alguém olhou no dicionário para poder ajudar? O que é o hipérbato? Você sabe me dizer? Hipérbato, gente, é a inversão da frase. Quando a Luísa me disse aqui, ó, nessa questão que está aparecendo no cantinho aqui, ó, as vítimas, que veio craseado, inverteu a frase. Isso é um exemplo de hipérbato. E elipse? Elipse é quando esconde alguma coisa. Sujeito oculto é um sujeito elíptico. Beleza? Então, beleza, não tem isso no texto. Letra D. Jogos de sonoridade e de sentido relacionados aos atributos do banqueiro. Tem isso no texto, gente? Epitáfio para um banqueiro? Sim. Sim, é a resposta. Bom, uso de antônimos que remetem à vida e à morte de um homem de prestígio. O único antônimo, que não é muito antônimo, tá? É negócio e ócio. Negócio e ócio seria antônimos se eu interpretasse a palavra negócio na sua raiz, como o Felipe Gabriel colocou para mim no bate-papo. O negócio como a negação do ócio. Mas a gente vê negócio como associação ao trabalho do banqueiro, tá? O uso aí do que ele faz para ganhar dinheiro. Então, não é a associação feita aqui em questão. Beleza? Vamos passar para a questão 2. Não era uma questão difícil, mas é uma questão que tinha que prestar muita atenção naquilo que está implícito e naquilo que está, claro, explícito. Como é que foi o nível de acerto e de erro de vocês? Vocês lembram? A maioria acertou, a maioria errou. Alguém lembra para poder me dizer aí?
Neide, eu errei. Aí depois que eu Com percebi que era certeza. do Ministério do Turismo que divertia. E aí Ou depois seja, você não visualizou aqui, ó, né? Eu foi. acertei porque, tipo, primeiro eu fiquei com dúvida, né? Porque tinha uma lá de Tem álcool, duas eu que se acho, a aproximam. Isso. resposta. Mas aí, tipo, tá escrito o Ministério do Turismo. Aí do lado ainda tá escrito Carnaval Turismo. Aí eu falei, deve ser isso. Aí eu fui. Exatamente. Eu errei, e eu não sei porque eu errei. Tipo, pra mim ainda não faz sentido. Mas é uma questão muito bem elaborada. Essa questão ela é do estilo do Enem, ela também é do SAS. Os meninos do avançado também engarrancharam um pouquinho nela, entre duas alternativas. Vamos ver se foram as mesmas de vocês aqui. E eu tenho que ficar atenta a uma série de fatores, que foi o que a Luísa fez. Luísa, você fica falando que você é ruim em interpretação textual, você fez foi puramente interpretação textual. Se o nosso olhar não estiver amplo, eu não consigo visualizar isso que você me disse aí. Eu tenho que voltar lá na imagem e observar. E eu vou voltar nela ali. Eu vou primeiro fazer o que eu faço com avançado, tá, gente? Isso vale para todas as questões que vocês estiverem fazendo na hora da prova. Lê primeiro o enunciado. A campanha anterior, veiculada durante o período de carnaval, tá vendo, Luísa? Ele já te dá no comando algumas coisas para você partir e analisar. Então, isso é determinante para eu chegar na resposta, beleza? Então, olha lá. A campanha anterior, veiculada durante o período de carnaval, sugere, tá claro? Não. Implicitamente, está escondido, uma preocupação com o ou com a. Então, antes da gente ler as alternativas, vamos à campanha do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo adverte: exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Como a Luísa disse, ó, carnaval, turismo, está aqui do lado. Fique de olho e denuncie. Diz que sem direitos humanos. Beleza. Verbos no imperativo, né? Ele utiliza algumas coisas aí bem curiosas. A ideia de um olho, ou seja, fique de olho, é o foco aqui, né? Em especial. Bom, o que eu vou observar aqui? Letra A. Situação de abandono de menores de idade durante o período de festas de carnaval. Tem como eu fazer uma absorção, uma análise por alguma coisa sobre isso aqui? Lá no na minha propaganda, na minha campanha publicitária? Tem jeito de eu fazer essa inferência ali, gente? Não. Não. Então a A está eliminada. Tem a ver com o período de festa no carnaval? Sim. Mas eu não tenho como falar ou observar sobre o período dessa situação de abandono dos menores de idade. Beleza? Violência doméstica. Tem isso aqui na minha campanha publicitária? Tem, gente? Não. Não. Fala de vítima de milhares de crianças e adolescentes, da exploração sexual, mas não fala da violência doméstica. Beleza? Comportamento abusivo durante as festividades devido ao consumo do álcool. Tem isso aqui, gente? Tem alguma informação ali de consumo de álcool? Até mais. Eu posso pegar até esse pedacinho aqui, ó. E isso que eu tô fazendo com vocês, que é grifar, destacar essas palavras, ajuda vocês a fazerem a análise. Não. Mas, tipo assim, quando a gente olha e tá falando assim, comportamento abusivo durante as festividades e tal, faz a Você gente fica associar focalizado. carnaval com isso e, tipo, faz um sentido sim, mas ao mesmo tempo não faz. Claro, faz sentido porque nas festas de carnaval se consome muito álcool. Mas para que a gente analise a campanha, eu tenho que partir do que está escrito para ver aquilo que não está escrito, certo, Luísa? Então, eu vou ter que observar a fonte. Se em algum momento eu estava falando ali, por exemplo, advertindo sobre o consumo de bebida alcoólica, aí eu poderia fazer essa remissão aqui. Mas nesse sentido aqui, nesse contexto apresentado nessa propaganda, não cabe. Beleza? Vamos ver a D e a E, que são as duas únicas possíveis até então. Nós já eliminamos a B e C. Existência de práticas de turismo que visam a exploração sexual de menores. E a última, perfil de turistas estrangeiros que visitam o país nessa época do ano. Então, eu tenho na D e na E a palavra turismo na letra D, que me associa, aproxima, e a palavra turistas, que também me aproxima na E. Por que eu elimino a E? Qual é a palavra da letra E que elimina a letra E?
pessoal do avançado, muitos ficaram em dúvida entre D e E. Qual é a palavra que me elimina a letra E? Perfil de turistas estrangeiros. Não tá falando do perfil deles e nem que eles são estrangeiros. Principalmente a palavra estrangeiros. A Luísa destacou perfil, mas eu destaco mais ainda a palavra estrangeiro. Em algum momento, ele disse aqui que essa exploração dos turistas é de estrangeiros? Não. Ah, mas a maior parte de exploração, né, digamos assim, dessa exploração sexual no turismo é ligada a estrangeiros. Sim, isso é verdade. Mas eu não posso ficcionar só nisso. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que essa exploração sexual acontece de ponta a ponta no país. E, às vezes, é de brasileiros com brasileiros. Brasileiros do Sul que saem lá para o Nordeste para poder explorar determinados papéis, determinadas crianças dentro dessa exploração, ou adolescentes. Então, é muito sério. Essa propaganda, eu falei isso com o avançado, e eu vou fechar com ela aqui, vou deixar a próxima questão, né, para a gente comentar na aula de amanhã. Eu não sei se vocês estão vendo, estão acompanhando aí, está em todas as mídias, em redes sociais, por aí, a história da menina de 10 anos que ficou grávida depois de ser abusada dos 6 aos 10 anos pelo tio. E há uma pressão da sociedade conservadora para que ela não aborte a criança, mesmo sabendo que uma criança de 10 anos não tem compleição física, ou seja, não tem ainda corpo físico para gestar uma criança, de levar essa gravidez até o final. Então tá aí uma série de polêmicas envolvendo o papel dessa exploração sexual ou do papel daquele que estuprou e violentou a criança, ou seja, eles estavam preocupados com o estuprador, estavam preocupados com a criança que teria que fazer um aborto, né, diante da questão do estupro. Então há uma pressão envolvendo isso tudo. Alguém aí, né, de vocês viu alguma coisa nas redes sociais ou na mídia tradicional sobre esse caso? Claro, né? Não tem nem como não ver. Tá em todos os lugares, gente. Tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tá em todo quanto é lugar. Eu acho que tá difícil não visualizar, né? E mais, como nós somos preconceituosos. E o povo que foi pra porta do hospital, velho? Fala, gente, com tanta coisa. Deus deve estar tão orgulhoso. Pode uma coisa dessa? Então, assim, é tanta coisa acontecendo que você fala assim, é uma situação muito delicada, né? Literalmente, não sou a favor do aborto em momento algum. Poxa, mas você tem que pensar numa série de outros fatores que estão levando aquela menina a estar em um determinado local. Então, é muito fácil se posicionar contra. Você vai lá criar a criança. É a sua filha? Então, quantas situações ali que eu vi sendo discutidas aí na internet que vale a gente levantar, pensar e relacionar. Eu acho que a gente precisa de pensar um pouquinho no papel do outro ali, ter um pouquinho mais de empatia. Tá difícil de viver nesse mundo atual que nós estamos. Diga, só para a gente fechar para nossa aula. O que eu tinha visto, um argumento é que, assim, as pessoas, por exemplo, que estavam falando que era contra, estavam atacando mais a criança que ia abortar do que o estuprador. Exatamente. E, assim, igual você falou, não pensa se é, sei lá, a filha e tudo mais. Aí são pessoas, é muito assim, fácil, né, jogar a responsabilidade porque ela é do outro, ela não é minha. Mas, poxa, se coloca lá no papel da pessoa que está vivendo. Ela tem um abismo para poder saltar, gente, pro resto da vida dela, se ela sobreviver, né, a uma situação como essa. Porque ela corre risco de vida. E ninguém pensa em outros papéis. Eu acho que é muito polêmico, muito doloroso para a gente pensar, muito cheio de tabus, de preconceitos, de conservadorismo. Nossa sociedade anda muito doente. E eu acho que essa exploração sexual aí, ela sempre foi uma coisa que foi calada durante muito tempo, silenciada. Acontece e as pessoas acabam deixando passar. Não se fala nisso, né? Então, nós vamos parar nessa questão. A gente comentou, então, a questão 1 e 2 e a gente dá sequência amanhã. Não precisa ficar preocupado em correr, não, tá, gente? Nós estamos dentro da nossa abordagem de conteúdo, programação. Vamos usar isso tudo para a gente aprofundar. Beleza? Então, se cuidem. Até amanhã. Espero que quem não apresentou esteja preparado. Valeu muito, viu? Tchau, Neide. Tchau, galera. Obrigada. Tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau, Neide. Tchau.